Se eu estivesse em Tokyo Revengers, nossa, eu também todos os estilos de luta eu estaria no lugar do Takemichi. E na hora da briga esse o início. Como na história original. Aquele cara indo comprar bebida, eu tiraria a minha camisa. Montaria de tatuagem de uma fênix nas minhas costas. E quando aqueles carinha começar a bater em mim, eu disse área de pegaria um das costas, estaria costela dele quebrando 2 ovos, iria para o segundo, usando no peito dele quebrando o braço. E parceria para o terceiro, escutaria o saco dele dar uma bicuda no dente dele quebrando os dentes da boca dele, e partiria para o quarto, chutando a perna dele correndo pouco para trás, e dando uma voadora no estômago dele fazendo cocô de sangue. E quando eu chegaria no último, eu estaria no meu dedos e vou começar instalando o meu pescoço, e começaria a soltar o estômago dele muito rápido e chutar a costela dele, e depois eu começaria a socar a cara dele. Eu falaria que ia deixar uma cicatriz mais feia e pegaria o nariz dele. Começaram a girar um vídeo rápido, podemos fazendo dele quebrar aquela máquina de refrigerante, e o resto do dia teria como a história original. Mas só que em vez de sonhar com Renata Nota, é a primeira vez que personagem vai entrar em uma teoria. Eu sonharia com a mina, seria como na história original, com ela falando que eu meti com briga de novo, e quando eu vejo aqueles garotos apontando com aquele molequinho, eu falaria que ia matar eles, saíram, e eu falaria garoto, quando aquele cara se encheram de novo, vá no mais alto, chute o saco dele, e quando ele começar a gritar de dor meio tão com mais forte que você conseguir o nariz dele, se isso não funcionar, comece a pular na barriga dele até ele vomitar, os outros virem para cima de você, faça o mesmo processo, e o fim de episódio seria como na história, e o início do episódio série tudo como uma história original. E na hora da luta todos falaram que postaram em mim, eu gritaria eu quero metade do dinheiro, e eles falam que tudo bem, eu estaria o pescoço e falaria amigo tu não quer assistir, não falaria que não, eu falaria já acabou, e aquele cara levantaria nota. Eu estava cansado porque tinha acabado de acordar, estava muito debilitado, eu perderia a luta e à tarde apanharia daqueles caras. Quando aquele cara aquele pedaço de madeira vai me bater, eu lhe farei uma cicatriz no meu rosto. Como meu personagem Nota estava muito fraco e cansado e debilitado, por isso que eu perguntei cara, se eu tivesse uma no meu normal, eu ia espancar esses malucos, e o resto de tudo como na história original. E no dia seguinte, quando meu amigo falou que ia lutar, eu ia concordar, mas falaria não se atreva perder, ele falaria tudo bem. Na hora que eu começo a luta, eu desafiaria aquele cara que era o chefão, e eu falaria vocês estão cansadas, uma luta tão desanimadora, e eles falaram que eu tava falando, e eu falei a mesma coisa da história original. E na hora que a gente começar a lutar, eu falo agora estou 100%, e eu tiraria a camisa, e 4 pessoas reconheceram aquela tatuagem e fiquem com medo, e todos perguntam o que aconteceu, de contar o correria para cima daquele cara, e quando aquele carinha me sinto um pouco deveria pegaria o braço dele, e roubaram o braço dele fazendo ele quebrar, e depois pegar a cabeça dele, metia no meu joelho e viraria ele, escutaria a costela dele, eu ia virar ele de novo e pegaria o braço dele, começaria a apertar com muita força, fazer os ossos dele trincar, e viraria e de novo e pegaria os braços dele e falaria você é muito apegado a esses braços, e ele pediria para não fazer isso, e eu falaria não, e quebraram os 2 braços dele. Quando o Draken vê isso, ele fala para mim para, e seria como na história original, e ele perguntaria meu nome, eu falaria Fênix, e uma que falaria que eu ia ser amigo dele, eu falaria tudo bem. Ele perguntaria se ele podia conversar com aquele cara, que eu falaria tudo bem, vestindo uma camisa. Ele pegaria a cabeça daquele cara, começaria a socar, mas e ele falaria a mesma coisa da história origem, e à noite ele perguntaria quando eu fiquei tão forte, e o resto da noite seria Nina Nota, o cabelo da Aline branco, tem olhos vermelho, pele branca e ter um corpo muito bonita. E quando começa aquela aula lá chata demais, e quando o Maki entra na minha sala, ele me chamaram para sair, e eu falaria bora, peguei minha mochila, e quando eu queria o 3º ano, corredor todo desmaiado, falaria cara fracos, e os 2 concordariam, e eles começaram a andar naqueles cara, eu andaria de cabeça para baixo. Perguntaram por que tá fazendo isso, eu falo, e eles perguntariam, eu tava de bobeira, eu falaria daquele jeito, né, e todo mundo se juntariam, e a Nina iria até eles e daria um tapa no Maki, e ela comentaria sair, e ela usaria eles 2 me bater, e eu falaria Nina, não foram eles, eu faria
foi a um babaca. Aí que eu já quebrei os 2 braços dele, dentes, quebrei 2 ossos da costela dele, um pouquinho ele por um tempo. Ele tem como no hospital durante 3 dias até agora. Fatores que ouviram isso ficaram surpresas, e a Nina pediria desculpa para o Maki. E na hora que a gente começa a andar de bique, eu falaria a pedalar muito rápido e pularia, eu começaria a girar no ar, parei a bique, toca uma roda, e ele conseguiria fazer na segunda tentativa. E o resto do episódio seria como na história original. Nota: esse episódio é muito sem graça, então vou pular, e no dia seguinte o início seria tudo como na história original. E na hora que a Nina pergunta o que é importante para mim, responderia: amigos, minha namorada. E quando a gente chega no tempo, a gente vê aquele tanto de motoqueiro. Eu falo: eu acho que o Maki e o Draken não vão se importar algum de vocês forem para o hospital. E na hora que começar a bater nos cara, aparece o cara de cabelo branco falando para eles parar de brigar com o amigo. E ele falei que eu era convidado do Maki, e todos ficaram surpresos. E na hora que a namorada do Draken me ver, ela ia falar, eu chego no ouvido dela e falo: não conte nada que aconteceu. E ela fala ok. Na hora da reunião seria tudo como na história original. E quando aqueles cara começam a me encher o saco, eu daria 2 chutes na uma que faz aquele discurso, seria como na história original. E o resto seria tudo como na história original. E quando no dia seguinte os caras da Mibius e eu e o Maki iria mudar até o cara de vermelho, e eu faria: Maki, esse é meu. E ele falar: e tudo bem, mas não mata. E eu tiraria a camisa. E quando a Mibius ver minha tatuagem nas costas, todos sentiam um frio na costela. E ele contaria: linda da pessoa que espancou 1.700 pessoas. Ele contaria: foi a maior luta. E todas as grandes escutam. Eu começaria a me exercitar e me teriam um chute na barriga do cara de vermelho, e daria um shortinho na boca do cara de vermelho, e depois pegaria o braço do cara que giraria ele rápido fazendo os ossos do braço 2 dentes da boca dele, e falaria: ó, já acabou, e começar a pisar na barriga dele. E quando ele começa a zombar do Maki, eu ficarei com raiva e começaria a correr em torno de todos. Estaria vários e vários derrubaram, e derrubaria vários com socos, e pegaria vários e jogaria todo no chão, deixando vários com muito sangramento e ferida, e todos ficariam por medo. Eu sozinho derrotei uma grande inteira e cuspir um pouco de sangue, e eu faria a mesma coisa que o Draken. E na hora que a polícia chega, falaria: mano, eu não quero ir em cana. E todo mundo sairia de lá, olhos Maria, como na história original, mas só que por causa de cansaço. E o resto seria como na história original. E quando os 2 começam a quebrar as minhas coisas, eu ativo o modo Fênix Pistola, seria como a história original. Se perdoando seria como na história original, com a mina me chamando para o festival, e com a gente jogando futebol. E quando a gente iria no festival, e eu iria naquele negócio de acertar o alvo, e na hora que eu acerto, ele fala que tinha que derrubar, pego a arma e eu ia dar na cara dele, até que a Nina fala: se acalma. Como na história original, receberia aquela ligação e seria pego com algema, e eu sentaria no chão e falaria: esperar, e a Nina me daria um beijo, como na para original. E o resto do episódio seria como na história original, e o início seria como na história original, até que eu vejo o Draken e eu falaria: Draken, quero uma mão. E ele falaria: sim. Eu começaria: se eu chegaria como na história original. E aquele que falaria que tinha 100 homens, eu falaria 100/4, 25 cada um, pega 25. E quando a gente ia começar a nossa gangue, chegaria a guerra de gangues, seria como na história original. Eu levaria o Draken como na história original, e na hora que o Draken falaria para mim correr, eu falaria: você acha que eu sou um covarde? Rindo, eu falaria: se você for morrer, nós 2 vamos. E seria como na história original, com todo mundo apostando em mim. Eu rindo falo: estão pronto para pagar o dinheiro. E na hora que a gente ia começar a lutar, ele me teria uma facada na minha mão e outro atravessando todo o meu peito, e eu falando: você acha que isso fazer o desistir? Não preciso de um braço para derrotar você. E pegaria a faca e começaria a focar em Corumbá, e o popular ia nas costas dele fazendo um mata-leão, só que eu giraria matando ele. E eu falaria para Nina ir embora com a namorada do Draken. Eu perguntaria para o Draken
Draken como seria o céu, ele e nós dois iríamos para cima deles, mas na hora apareceriam meus amigos e lutariam como na história original. E o início seria com uma história original, só que na hora da ambulância estaria eu numa maca e o Draken na outra. O Draken teria a mesma parada cardíaca. História original, eu teria 7 durante toda a viagem, e quando eu todo chegou lá, ele perguntou onde que eu e o Draken estavam. Ele falou que a gente estava em cirurgia. Ele é tudo como na história original com a gente sobrevivendo. Nota: não vou escrever mais porque o fim do anime. Fim.